o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus teve dois começos. O primeiro foi com Abraão, porque a escolha e o chamamento de Deus começaram com Abraão. O outro começo foi com a nação de Israel. Deus disse aos israelitas que, entre todas as nações, eles seriam um povo para ele. Eles seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5-6. Portanto, Abraão foi um começo marcante para o povo de Deus, e a nação de Israel também foi um começo marcante para o povo de Deus. Entre esses dois começos, Deus ganhou três pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. Primeiro houve Abraão, depois houve Isaque, depois Jacó, e em seguida, a nação de Israel. A partir desse ponto, a nação de Israel tornou-se o povo de Deus, e Deus tinha um povo de sua propriedade. Por isso, podemos dizer que Abraão, Isaque e Jacó são o fundamento da nação de Israel. Sem Abraão, Isaque e Jacó, não poderia haver a nação de Israel, e, sem estes três homens, não poderia haver um povo de Deus. O povo de Deus tornou-se seu povo por intermédio da experiência de Abraão, Isaque e Jacó. É interessante notar que Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, Êxodo 3:6. Ele disse isso no Antigo Testamento, e o Senhor Jesus citou o mesmo no Novo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó está citado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 22:32, Marcos 12:26, Lucas 20:37. Além disso, o Senhor Jesus disse que veríamos, no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Lucas 13:28, e que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, Mateus 8:11. Aqui, ele não menciona nenhum outro nome, somente os nomes Abraão, Isaque e Jacó. Isso demonstra que Abraão, Isaque e Jacó, cada um ocupa um lugar especial na Bíblia. Um lugar especial na Bíblia. Por que Abraão, Isaque e Jacó ocupam tal lugar especial na Bíblia? Por que Deus quer separar um grupo de pessoas para estar sob o seu nome e torná-los seu povo? Começando por Abraão, Deus começou a ganhar um povo. Deus teve um começo espiritual com Abraão, e ele fez algo em Abraão com o objetivo de mostrar-nos a experiência necessária que o povo de Deus deve ter. Todo o povo de Deus deve passar pelo mesmo tipo de experiência. Deus fez algo em Abraão primeiramente, dando-lhe algumas experiências particulares, e por intermédio dele, Deus transmitiu tais experiências para todo o seu povo. A nação de Israel está fundamentada sobre Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Deus trabalhou não apenas em Abraão, mas também em Isaque, concedendo-lhe algumas experiências particulares, e por meio dele, ele transmitiu essas experiências para todo o seu povo. Semelhantemente, Deus fez alguma obra em Jacó, dando-lhe experiências particulares, e por meio dele, levou tais experiências a todo o seu povo. Os tratamentos que esses três receberam de Deus e as experiências pelas quais passaram resultaram no povo de Deus. Portanto, todas as experiências de Abraão, Isaque e Jacó são as experiências que todo o povo de Deus deve ter. Os feitos desses três devem ser alcançados por todo o povo de Deus. Para que nos tornemos o povo de Deus, não basta simplesmente termos a experiência de Abraão. Simplesmente termos a experiência de Isaque não é suficiente para nos tornar o povo de Deus, e apenas termos a experiência de Jacó não nos fará o povo de Deus. Precisamos ter as realizações de Abraão, mais as de Isaque e mais as de Jacó, antes que possamos tornar-nos o povo de Deus. Deus disse a Isaque: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26:24. Ele disse a Jacó: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti, e à tua descendência. 28:13.
Ele também disse aos israelitas: E vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Êxodo 6:8. Isso nos mostra que os israelitas entraram na herança de 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Eles não tinham nenhuma herança de si mesmos, pelo contrário, eles entraram na herança desses 3 homens. Cada um desses homens ocupa uma posição especial diante de Deus. Suas diferentes experiências espirituais tipificam 3 diferentes tipos de princípios espirituais. Em outras palavras, todo o povo de Deus deve ter em si o elemento de Abraão, o elemento de Isaque e o elemento de Jacó. Sem esses elementos nós não podemos ser o povo de Deus. O povo de Deus precisa ter o elemento de Abraão, Isaque e Jacó. Todos os verdadeiros israelitas e todo genuíno povo de Deus deve dizer que Abraão, Isaque e Jacó são seus antepassados. Dizer que Abraão é nosso antepassado não é suficiente, porque Ismael e seus descendentes também podem dizer que Abraão é antepassado deles. Também não é suficiente dizer que Abraão e Isaque são nossos antepassados, porque Esaú e seus descendentes também podem dizer o mesmo. O povo de Deus deve dizer que os seus antepassados são Abraão, Isaque e Jacó. Jacó precisa ser incluído para uma perfeita qualificação. Todos os 3 devem estar juntos antes que possamos justificavelmente ser o povo de Deus. Abraão. O nome original de Abraão era Abrão. Mais tarde Deus mudou o nome dele para Abraão, Gênesis 17:5. Em ambos os nomes há raiz Abra, que na língua original significa pai. Abraão era um pai em si mesmo, e a lição que ele aprendeu foi conhecer a Deus como pai. Durante toda a sua vida, ele aprendeu esta única lição, conhecer a Deus como pai. Que significa conhecer a Deus como pai? Significa que tudo vem de Deus. O Senhor Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 5,17. Ele não disse: Meu Deus trabalha até agora, porém, meu Pai trabalha até agora. Deus ser o Pai significa que Deus é o Criador, o único iniciador. O Filho veio do Pai. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, v. 19. Esta deve ser a nossa experiência. Devemos receber graça de Deus para perceber que nós não podemos iniciar nada. Não somos dignos de iniciar coisa alguma. Gênesis 1 começa dizendo: No princípio criou Deus. No princípio não éramos nós, mas Deus. Deus é o Pai, e todas as coisas originam-se dele. O dia em que Deus mostrar-lhe que ele é o Pai, será um dia abençoado. Naquele dia você perceberá que não pode fazer nada e que está desamparado. Você não precisará tentar refrear-se para não fazer isso ou aquilo. Em vez disso, você perguntará: foi Deus quem iniciou isto? Esta é a experiência de Abraão. Sua experiência mostra-nos que ele não tinha a intenção de tornar-se povo de Deus. Abraão não iniciou nada. Foi Deus quem iniciou. Foi Deus quem o trouxe do outro lado do rio Eufrates, Gênesis 12, 1-5. Deus o quis, e ele o chamou. Abraão nunca pensou nisso. Aleluia! Deus o quis e Deus fez a obra. Deus é o Pai. Abraão não foi voluntário para ir à terra que mana leite e mel. Primeiramente Deus falou, e então Abraão foi e possuiu a terra. Ele nada sabia sobre ela de antemão. Quando foi chamado, ele não sabia para onde estava indo, Hebreus 11:8. Ele deixou a terra de seu pai sem saber para onde estava indo. Este era Abraão. Deus foi o iniciador de tudo para ele não tinha nada a fazer. Se você sabe que Deus é o Pai, você não será tão confiante, e não dirá que pode fazer o que quer. Você apenas dirá: se o Senhor quiser, eu farei isto ou aquilo. Tudo o que o Senhor disser, eu farei. Isso não significa que deva ser indeciso, mas, sim, que você realmente não sabe o que fazer e que só saberá depois que o Pai revelar sua vontade. Isso não era tudo. Abraão não sabia que iria gerar um filho. Ele até mesmo teve de receber seu filho de Deus. Abraão não podia iniciar nada. Seu filho foi lhe dado por Deus.
Este era Abraão. Abraão conheceu a Deus como o Pai. Este tipo de conhecimento não é um conhecimento doutrinário. É um conhecimento no qual se é levado a confessar: Deus, eu não sou a fonte. Tu és a fonte de tudo, e tu és a minha fonte. Sente, eu não consigo ter um começo. Este era Abraão. Se não temos a percepção de Abraão, não podemos ser o povo de Deus. A primeira lição que temos de aprender é perceber que nada podemos fazer e que tudo depende de Deus. Ele é o Pai e o iniciador de tudo. Isaque. Qual é a lição que aprendemos com Isaque? Gálatas 4 diz que Isaque é o filho da promessa, v 23. Em Isaque vemos que tudo vem do Pai. A história de Abraão, Isaque e Jacó, de Gênesis 11 até 50, mostra-nos que Isaque era um homem comum e nada tinha de especial. Ele não foi como Abraão, nem como Jacó. Abraão veio do outro lado do grande rio, ele foi um pioneiro. Isaque não era assim. Mas Isaque também não foi como Jacó, que sofreu muitos tratamentos e cuja vida foi cheia de dificuldades. Toda a vida de Isaque foi um desfrute da herança de seu pai. É verdade que Isaque cavou alguns poços. Mas mesmo os poços foram primeiramente cavados por seu pai. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, Gênesis 26:18. A lição que Isaque nos ensina é que nós nada temos além do que herdamos do pai. Paulo fez uma pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Em outras palavras, não há nada que tenhamos que não tenha sido recebido. Tudo o que temos vem do Pai. Este é Isaque. Muitas pessoas não podem estar na posição de Abraão, porque não conseguem ficar na posição de Isaque. Muitas pessoas fracassam em tornar-se Abraão, porque fracassam em tornar-se Isaque. É impossível ter a experiência de Abraão sem a experiência de Isaque. Também é impossível ter a experiência de Isaque sem a experiência de Abraão. Nós precisamos ver que Deus é o Pai e que tudo procede dele. Precisamos ver também que somos filhos e que tudo o que temos provém dele. A vida do filho, a qual nós herdamos, procede do Pai. Aos olhos de Deus, somos apenas aqueles que recebem. A salvação é recebida, a vitória é recebida, a justificação é recebida, a santificação é recebida, o perdão é recebido e a liberdade é recebida. O princípio de receber é o princípio de Isaque. Devemos dizer, aleluia! Aleluia! Tudo o que temos vem de Deus. Vemos na palavra de Deus que tudo aquilo que ele prometeu a Abraão, também foi prometido a Isaque. Deus não deu nada adicional a Isaque, ele deu a Isaque o que dera ao pai dele. Esta é a nossa salvação, esta é a nossa libertação. Jacó. Agora vejamos Jacó. Muitos cristãos veem que Deus é a fonte de tudo. Eles também veem que tudo que tem veio por recebimento. Mas há um problema, muitos cristãos não recebem. Sabemos que tudo que temos vem por recebimento e que se nada recebêssemos, ficaríamos abandonados na vaidade e no vazio. Mas nós, além de não recebermos, ainda tentamos fazer coisas por nós mesmos. Por quê? Porque não vencemos pela lei da vida, pelo contrário, tentamos vencer por nossa própria vontade. Por quê? Uma das razões é que o princípio de Jacó ainda está em nós. A atividade da carne ainda está presente, o poder da alma ainda está presente e a vida natural ainda está presente. Sabemos doutrinariamente que Deus é o iniciador de tudo, contudo, na realidade nós iniciamos muitas coisas. Nós nos lembramos de uma doutrina por 2 semanas, mas na terceira semana nos esquecemos dela. Então tentamos, de novo, iniciar algo. Agimos dessa maneira, porque Jacó ainda está presente em nós.
Se uma doutrina sobre vencer ou um ensinamento sobre santificação apenas nos diz que tudo vem de Deus e que tudo é recebido, sem nos dizer que a vida natural precisa ser tratada, então a doutrina sobre vencer e o ensinamento sobre santificação estão incompletos, e são impraticáveis. Se um ensinamento não toca a vida da alma, ele somente nos deixará alegres por poucos dias. Depois, tudo acabará. Precisamos ver que Deus é o cabeça de todas as coisas. Precisamos ver que somos aqueles que recebem. Ao mesmo tempo precisamos ver que a nossa vida natural tem de ser examinada. Só então veremos a bondade do Filho e o caminho da submissão ao Pai. Se podemos ou não receber a promessa do Filho e se podemos ou não seguir o caminho do Pai, depende de aceitarmos ou não a disciplina do Espírito Santo e de estarmos ou não dispostos a permitir que a nossa vida natural seja tocada. Podemos ver isso na vida de Jacó. A característica predominante da constituição natural de Jacó era sua esperteza. Ele era uma pessoa excepcionalmente esperta, podia enganar qualquer um. Enganou seu irmão, seu pai e seu tio. Ele conseguia inventar qualquer coisa, ele conseguia fazer tudo e podia conseguir qualquer coisa. Ele não era como seu pai, que foi apenas um filho. Ele foi até seu tio de mãos vazias e voltou com as mãos cheias. Este era Jacó. Qual é a lição que aprendemos com Jacó? Abraão nos fala sobre o pai, Isaque nos fala sobre o filho e Jacó nos fala sobre o Espírito Santo. Isto não significa que Jacó representa o Espírito Santo, mas que suas experiências representam a obra do Espírito Santo. A história de Jacó tipifica a disciplina do Espírito Santo. Vemos uma pessoa astuta, cheia de maquinações e enganos. Mas, ao mesmo tempo, vemos uma pessoa que o Espírito Santo disciplinou passo a passo. Ele segurou o calcanhar do seu irmão mais velho, contudo ainda acabou sendo o irmão mais jovem. Enganou seu irmão com uma sopa de lentilhas e usurpou o direito de primogenitura, mas ele, não seu irmão, por fim teve de fugir de casa. Recebeu a bênção de seu pai, mas ele, não seu irmão, tornou-se um andarilho. Quando foi morar com seu tio, Jacó queria casar-se com Raquel, mas Labão primeiro lhe deu Lia, não Raquel. Por 20 anos, o calor consumiu-o de dia e a geada, de noite. Gênesis 31:40. Sem dúvida, ele viveu uma vida penosa e árdua. Todas estas experiências foram a disciplina do Espírito Santo, elas foram as provações pelas quais um homem astuto tem de passar. Todos os que conseguem maquinar e são engenhosos verão a mão de Deus sobre eles. A vida natural precisa sair. A história de Jacó é uma figura da disciplina do Espírito Santo. Alguns irmãos e irmãs são extraordinariamente espertos, perspicazes, calculistas e engenhosos. Porém, devemos lembrar-nos de que não vivemos segundo a sabedoria humana, mas na graça de Deus. 2 Coríntios 1:12. Jacó experimentou a disciplina constante do Espírito Santo. Como resultado, sua esperteza nunca foi capaz de se impor. Na noite em Peniel, Jacó aprendeu a lição mais importante, realmente aquela foi a melhor noite de sua vida. Ele achava que sabia manejar qualquer um e que igualmente poderia persuadir Deus. Mas quando estava face a face com Deus, Deus tocou na articulação da coxa de Jacó e ele se tornou manco. Gênesis 32:25. A articulação da coxa é a parte mais forte de todo o corpo. O osso da coxa de Jacó ser tocado significa que Deus tocou na parte mais forte de sua vida natural. Daquele dia em diante, ele estava manco. Antes de ficar manco, ele era Jacó. Depois que ficou manco, Israel veio à existência. V 28. Daquele dia em diante, ele não era mais um suplantador, mas alguém que fora suplantado. Antes daquele dia, ele enganara seu pai. Após aquele dia, ele foi enganado por seus filhos. 37:28-35. O outrora esperto Jacó jamais se teria deixado iludir pelo engano de seus filhos, porque ele próprio era o enganador, ele nunca acreditaria nos outros. Quanto mais uma pessoa engana, menos ela confia nos outros, pois julga os outros de acordo com seu próprio coração. Mas agora as coisas eram diferentes. O Jacó de agora era diferente do Jacó anterior. Ele não mais confiava em sua própria esperteza. Foi por isso que ele foi enganado por seus filhos. Ele derramou muitas lágrimas, e sua força natural foi tratada e despojada por Deus.
É este tipo de experiência que nos faz o povo de Deus. Um dia Deus brilhará sobre você e lhe mostrará quão maligno, perverso e conivente você é. Quando Deus lhe mostrar quem você é, você não será capaz de levantar a cabeça. A luz de Deus porá um fim em você e o obrigará a admitir que você está acabado. Você reconhecerá que não ousa mais servir a Deus e que não está qualificado para servi-lo nunca mais. A partir daí você não mais confiará em si mesmo. Esta é a disciplina do Espírito Santo. Conclusão. Concluindo, Abraão mostra-nos que tudo vem de Deus, nada podemos fazer por nós mesmos. Isaac mostra-nos que tudo vem de Deus, e que nossa posição é receber. Porém, se nós apenas recebemos e não temos a disciplina do Espírito Santo, alguma coisa sairá errada. Isto é o que Jacó nos mostra. Um dia o Senhor virá a nós, nos tocará e torcerá a articulação da nossa coxa, ele tratará com a nossa vida natural. Então, nos tornaremos humildes e seguiremos o Senhor em temor e tremor. Então não mais seremos descuidados e não faremos propostas imprudentemente. Como nos é fácil fazer propostas, e como nos é fácil agir sem orar. Como nos é fácil desenvolver a autoconfiança separados de Deus. Deus precisa tocar a nossa vida natural de maneira drástica, ele tem de quebrar nossa vida natural e mostrar-nos que nada podemos fazer por nós mesmos. Desse dia em diante seremos homens mancos. Ser manco não significa que não podemos andar, antes, significa que toda vez que andamos, percebemos nossa fraqueza e nossa incapacidade. Este é um traço comum entre todos os que conhecem a Deus. Antes de Deus levar uma pessoa a tal ponto, ela não teve a experiência de Peniel. Todos os que ainda são engenhosos, confiantes e cheios de força, não experimentaram a disciplina do Espírito Santo. Que Deus nos abra os olhos, para que vejamos a relação entre esses três tipos de experiências. Todas as três experiências são experiências particulares, contudo todas as três estão interrelacionadas na sua conclusão. Não podemos ter apenas uma ou duas das três. Devemos estar claros a respeito de todas as três experiências antes de podermos avançar no caminho de Deus. Extraído do livro Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.